Pessoal, errei minha previsão pré-luta, hein? Errei minha previsão pré-luta. Paulo Borrachinha não amassou o Robert Whittaker, né? Inclusive, um irreconhecível Paulo Borrachinha na luta de ontem, muito fora das suas características. Eu não vou falar tudo isso no vídeo de hoje, vou falar sobre a luta, vou falar sobre o Borrachinha, sobre o Whittaker, o que eu penso dos dois aí. E, como eu disse, né, sobre a luta de maneira geral. Enfim, vem comigo que você vai gostar do vídeo. Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch, mais uma vez, o segundo vídeo do canal no dia de hoje. Meu nome é Igor Serafim, é um prazer ter você aqui comigo mais uma vez, né? Dessa vez para falar do Borrachinha, tá certo? Você é novato aqui no canal, nunca esteve aqui antes, tudo que eu te peço é uma chance, uma oportunidade. Clica nesse botão de se inscrever aí que você não vai se arrepender. Eu tô aqui todos os dias falando de MMA, certamente dividindo essa paixão que a gente tem nesse esporte. Você pode ter certeza que se você gosta de MMA, se você ama MMA, a gente vai se dar muito bem e você não vai se arrepender de se inscrever não, tá bom? Mas ó, calma lá, se você não tá confiante ainda, assiste o vídeo, que no meio do vídeo eu te lembro, tá? Se você estiver gostando, você se inscreve, combinado? Pode ser assim? Mas se você quiser se inscrever de uma vez, pode também. Confia no pai que é bom, tá? Vou dar meu melhor pra fazer um vídeo legal de MMA pra você, combinado? Então vamos pro vídeo então, que é o que interessa, né? Vamos lá. Pessoal, é aquilo, né? Na análise pré-vídeo, eu tinha dito que achava que o Borrachinha ia amassar o Whittaker, né? Eu trouxe, claro, alguns argumentos. Não falei isso baseado nas ideias que o meu amigo imaginário me falou. Não. Eu trouxe argumentos que eu acho que eram argumentos razoáveis para minha ideia de que o Borrachinha amassaria o Whittaker. Primeiro, eu falei da força e da pressão do Borrachinha, né? Que iriam afogar o Whittaker, né? E aparentemente o Whittaker estava com uma redução de velocidade, uma dificuldade na absorção de golpes, e que essa pressão do Borrachinha iria expor o Whittaker. Porém, tinha um ano e meio que o Borrachinha não lutava, né? O desempenho dele contra o Rockhold já foi abaixo do esperado, sem contar as lutas do Adesanya e do Vettori, né? Mas no caso do Rockhold, tinha uma questão da altitude, que talvez tinha influenciado no gás, aquela história toda, né? Então, eu ainda acreditei nessa narrativa e fiquei com o Borrachinha do início do UFC na minha cabeça. Aquele que lutou com o Romero, aquele que fez, enfim, aquele lutador intenso, né? Aquele Borrachinha estava na minha memória quando eu gravei aquele vídeo. Talvez tenha sido meu erro, né? Dessa vez, sem altitude, o que se esperava era que o Borrachinha intenso, que o Borrachinha agressivo, forte, aquele showman, né? O Borrachinha sempre entrega grandes lutas, voltasse. Mas esse lutador não apareceu na Califórnia ontem para enfrentar o Robert Whittaker, tá? Esse lutador não pisou no cage. A análise, o meu ponto de vista sobre o Whittaker permanece. Ele ainda é veloz, mas ele não é tão veloz quanto antes. Mais uma vez ele provou isso na luta de ontem. Ele ainda tem precisão nos golpes, mas ele não tem tanta precisão quanto antes, né? O Whittaker do Prime, eu acho que tinha amassado o Borrachinha ainda mais, né? Eu acho que foi uma luta equilibrada demais para o que a gente já viu do melhor Whittaker possível, né? Então, assim, eu ainda acho que o Whittaker não é mais aquele lutador que foi um dia. Essa parte da minha análise segue firme. O problema é que o Borrachinha também não é mais aquele lutador que foi um dia. Então, num duelo de dois lutadores que não são mais o que foram um dia, o que é melhor hoje prevaleceu e para mim o Whittaker foi melhor, né? O curioso é que não tem muito o que analisar dessa luta, né? Porque a luta foi muito igual. Foram 3 rounds o tempo todo, a mesma coisa, a mesma dinâmica, né? Não teve muita mudança no ritmo da luta, né? Os 3 rounds foi igual. Se eu te contar um, eu te contei os 3, né? O Borrachinha jogando golpes isolados, jabs, não colocou pressão, não colocou wrestling, não fez uma combinação, né? O tal wrestling que ele treinou tanto com o Eric Albarracin, né, que ele evoluiu tanto, ele mesmo falou em diversas entrevistas, não apareceu, pô, entendeu? Não apareceu. O jogo em pé parece que tá pior. Pelo tempo que ele ficou treinando esse wrestling, parece que o jogo em pé tá pior do que foi. Né? Então, realmente, assim, decepcionante, não vou negar não, tá? Eu sou fã do que o Borrachinha representava como lutador, né? Aguerrido, intenso, realmente, para mim foi um balde de água fria a luta de ontem. E aquele negócio, né? Ainda que o Whittaker, na minha visão, não esteja mais no seu prime, ele ficou muito confortável na luta, né? Essa luta de sequências curtas, né?
com golpes isolados, com controle de distância, é a luta dele, né? Ele foi encaixando os golpes no Borrachinha, somando ponto atrás de ponto, né? Enquanto o Borrachinha entrava com um jab, ele entrava sempre com um jab direto, ou jab. Então, o Itaque, nas trocas de golpes, sempre tinha um golpe a mais, né? Um negócio assim que foi a luta inteira desse jeito, né? Se você olhar nos golpes significativos, do round a round, tu vê que o Itaque teve 1/3 a mais de golpes, o dobro de golpes a mais, sempre aquele golpe a mais que o Borrachinha não colocava, o Itaque ia lá e colocava, né? Então, é complicado, né? Na luta inteira, o Borrachinha só teve perto da vitória em um momento, no final do primeiro round, em que ele deu um chute giratório que pegou na tampa do coco do Itaque, né? O Itaque, como eu falei, talvez no auge do Itaque, com um queixo bom, ele não teria balançado tanto com aquele chute, apesar de ter sido um chute limpo, né? Mas o Itaque tinha um bom poder de absorção, né? Mas ali, cara, pegou, ele sambou legal e quase foi nocauteado. Se tivesse mais 10 segundos ali, a luta tinha acabado, tá? Mas não tinha mais 10 segundos. O fato é que o round acabou, voltou no segundo round com a mesma dinâmica e o Itaque seguiu a toada. Eu pelo menos esperava que o Borrachinha ia voltar mais confiante, né, no segundo round depois do chute, né? Eu achei que ele iria partir para cima, que o Itaque ainda não estava lá muito recuperado, né? Então eu achei que ele ia colocar intensidade, que ele ia partir para cima, mas ele não fez isso, né? Ele não voltou colocando sequência, não voltou fazendo nada, continuou fazendo a mesma coisa, jabzinho, golpe singular, especialmente aqueles jabs, enfim, frustrante, né? E o Itaque tem um detalhe, né? O Itaque também, por outro lado, trabalhou chute a luta inteira, né? Com muito mais efetividade também que o Borrachinha, né? E nessa linha aí, ele foi danificando a perna do Paulo, né? Que acabou com a luta sentindo bastante a perna, né? Então ele teve esse detalhe, né? Pra reafirmar a superioridade do Itaque. Mas ainda assim, cara, depois daquele chute, a impressão que eu tinha é que a qualquer momento, se o Borrachinha acelerasse, ele conseguiria mudar o jogo, mas ele não acelerou, em momento nenhum, cara. Ele não pisou no acelerador. Foi a mesma luta cadenciada, que não é a do Borrachinha. O Borrachinha tem envergadura pequena, o Borrachinha precisa de aproximação rápida, de intensidade. Sem isso, ele é um lutador comum, cara. Sem isso, ele é um lutador comum, infelizmente. É a mais dura verdade. Agora, por outro lado, o Borrachinha brincou bastante, né? Ficou rindo, chamando o Itaque pro centro do octógono, né? Mas a postura dele, a confiança no gestual dele não refletiu na performance, né? Infelizmente, é assim que as coisas são. De novo, o Borrachinha, ele não tem envergadura, ele nunca foi um fenômeno do ponto de vista técnico, né? O Borrachinha sempre teve força, intensidade e sede de sangue. É isso que fez dele um lutador tão empolgante que ele é, né? O esquema dele de fazer uma luta cadenciada não deu certo. Se o Borrachinha deixar essa característica dele de lado e tentar ser o lutador que ele não é, as expectativas para ele não são das melhores não, tá? Agora, o Borrachinha tem só 32 anos, ele tem tempo. A pergunta que eu faço é, ele tem vontade ainda de ser aquele lutador empolgante, de assumir o risco? Será que ele tá com a cabeça ainda no MMA como ele já esteve em outros momentos? Ou será que ele quer produzir conteúdo, fazer meme, trabalhar com outro lado do MMA, que é a produção de conteúdo, que é um lado importante, que promove o esporte, que dá dinheiro, tá? Quem acha que o Borrachinha tá passando dificuldade financeira, meus amigos, não tá. O Borrachinha é muito popular lá fora. Quem viu a coletiva de imprensa viu como ele é popular, como ele é engajado, como os fãs dele engajam. E ele pode perfeitamente ir para uma linha de produção de conteúdo, cara. Perfeitamente. Pode trabalhar com agenciamento de atleta, já que ele é um cara que tem sabe negociar. Então, realmente, para lutar, eu fiquei deu uma brochada, tá? Agora, se ele ainda quiser ser um lutador de elite no UFC, essa luta precisa ser um sinal de alerta para ele. E mais importante, ele precisa subir no octógono mais vezes, né? Porque pode ser que a falta de ritmo tenha pesado nessa luta, sim. O Itaque, por sua vez, é aquilo que eu falei, né? Não me convenceu, eu não acho que ele vai conseguir ser campeão novamente, tá? Ele não tem mais, né? Assim, ele é realmente, assim, o Itaque no auge, ele era mais rápido, mais preciso, ele não que ele não esteja ainda, ele vai estar ali no top 5 por algum tempo ainda, mas para ser campeão é preciso mais, e eu acho que ele não tem mais o diferencial que fez dele especial na categoria, né? A verdade é que talvez aí a gente tenha uma nova geração de pesos médios chegando para tomar o seu lugar ao sol, e esses nomes antigos ou que estão caminhando para se tornar antigos vai acabar tendo que ceder o seu lugar aí, né? O Borrachinha certamente agora vai ocupar uma posição aí de escada para diversos jovens, né? Eu não sei se ele vai facilitar para o UFC nesse sentido, mas o Borrachinha é difícil de negociar, né? Mas eu acho que o UFC vai trabalhar
para usar o Borrachinha como escada para jovens que estão chegando aí e que certamente estão querendo chegar no topo, estão com mais sede do que o Borrachinha demonstrou nessa luta, né? Enfim, eu não sei o que vai acontecer, só o tempo dirá. Mas eu quero saber de você, o que você achou da luta do Borrachinha? Comenta aí, pode me zoar, pode falar que eu errei mesmo, achei que o Borrachinha ia passar o carro, não passou, mas enfim, né? Eu não tenho bola de cristal, né, gente? Faz parte. Quem não arrisca não petisca, né? Como diria o ditado, né? Eu fiz aí uma avaliação imaginando um outro Borrachinha que não tem. Mas comenta aí, quero saber a sua opinião, quero saber o que você achou da luta. Se você gostou do vídeo, jab direto no like, é muito importante. É realmente, assim, essencial pro canal e toma 1 segundo do seu tempo, então não custa nada. Eu agradeço de coração a todo mundo que deixa o like, tá certo? No vídeo aqui do lado eu falei da vitória do Ilia Topuria sobre o Volkanovski. Essa previsão sim eu acertei, hein? Pelo menos uma, né? Eu acertei. Então, clica aí do lado, você não vai se arrepender não. Se você ainda não assistiu, tu vai assistir, vai gostar, eu te garanto. Combinado? Um abraço pra vocês, até amanhã, valeu, fui!